Olá pessoal, hoje vamos entender sobre a acentuação gráfica das palavras paroxítonas na língua portuguesa. Vamos entender quando usar o acento e como isso pode mudar completamente o significado de uma palavra. Primeiramente, vamos recordar o que são palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é a tônica, ou seja, é a sílaba que pronunciamos com mais força. Como exemplos, podemos citar aqui as palavras pônei, jockey. Caso você queira ver mais sobre palavras paroxítonas, clique no card que está aparecendo agora na parte superior da tela. Agora vamos ver quando devemos acentuar as palavras paroxítonas. O primeiro tipo de paroxítonas que devemos acentuar é o ditongo crescente ou decrescente. Ou seja, são as palavras terminadas em ditongos crescentes ou decrescentes. Só para recordar, ditongo crescente é aquele que a semivogal vem antes da vogal. Ditongo decrescente é aquele que é o contrário do crescente. A vogal vem antes da semivogal. Como exemplos de ditongos crescentes, podemos citar história, cáries, água, mágoa. Como exemplos de ditongos decrescentes, em que a vogal vem antes da semivogal, podemos citar jockey, vôlei. E temos também os ditongos decrescentes nasais, que podemos citar como exemplos, que são órfão, bênção, órgão. Veja as semivogais em negrito, situadas depois das vogais, no ditongo decrescente. E no ditongo crescente, as semivogais em negrito, situadas antes das vogais. Também devemos acentuar as paroxítonas com as seguintes terminações: tritongo, an ou ans, l, n, r, ns, mas não ens, ns somente, x, i, is, us, ips. Vamos ver alguns exemplos. Como tritongos, podemos citar como exemplo águam e enxáguem. Terminadas em an, podemos citar órfão, ians, imãs. Terminada em L, temos fácil. Terminada em N, temos hífen. Terminada em temos fórum. Terminada em R, temos caráter. Terminada em NS, temos prótons. Terminada em X, temos tórax. Terminada em I, temos júri. Terminada em is, temos lápis. Terminada em us, temos vírus. E com ps, temos fórceps. No caso da terminação com ns, devemos ficar atentos se há um e antes do ns ou não.
Por exemplo, a palavra hífen, por terminar com N, é acentuada, porém, quando está no plural hífens, temos o E antes do NS, então não é acentuada. Só que ainda tem mais um detalhe a acrescentar, que as palavras terminadas em N têm dois tipos de plural, com S e com ES. Então, nós vimos o plural da palavra hífen aqui, que se acrescenta apenas o S, fica hífens. Como ficaria o plural da palavra hífen acrescentando ES? Temos aqui hífenes. Então, a palavra hífen no singular, como termina em N, é acentuada. Já no primeiro plural de hífen, temos hífens, que como é paroxítono e terminado em ens, não é acentuada. E o segundo plural, hífenes, tem 3 sílabas, hífenes, sendo a antepenúltima a sílaba tônica. Então temos uma proparoxítona, e como toda proparoxítona é acentuada, hífenes deve ser acentuada. Agora vamos ver outras paroxítonas que não devem ser acentuadas. Não devem ser acentuadas paroxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, EN ou ENS. Também não devem ser acentuados verbos paroxítonos terminados em ditongo -am. E também não se acentuam prefixos paroxítonos terminados em R ou I, exceto quando substantivados. Agora vamos ver exemplos de todos esses casos. Como paroxítona terminada em A, podemos citar como exemplo a palavra pia. Como paroxítona terminada em E, podemos citar como exemplo sintaxe. Já como paroxítona terminada em O, podemos citar como exemplo abraço. Já como paroxítona terminada em, podemos citar homem. Já terminada em ens, tivemos o exemplo hífens. Veja que em nenhum desses casos há acentuação gráfica. Agora vamos ver exemplos de verbos paroxítonos terminados em ditongo -am. Veja que também não são acentuados e temos como exemplo cantam e mexam. Por último, temos aqui os prefixos paroxítonos terminados em R ou I, hiper e mini. No caso destes prefixos, quando são substantivados, devem ser acentuados. O hiper, a mini.